Atenção, meu querido profissional de saúde! Existe uma guerra silenciosa acontecendo nesse exato momento em hospitais e nas comunidades do mundo todo. É a luta contra as superbactérias. E o Brasil está bem na linha de frente desse desafio. Meu nome é Clésio Abreu, seja bem-vindo ao nosso canal Como Aprender Farmacologia. E nos próximos minutos, a gente vai investigar porque um plano global, que parecia brilhante para combater essa ameaça, na prática não está dando muito certo por aqui, no nosso Brasil. Sabemos o que essa resistência das bactérias significa para todos nós, para a nossa vida no dia a dia, principalmente quem sofre de alguma enfermidade em algum hospital. Para a gente ter uma ideia do que está em jogo, vamos começar com um número. Presta atenção: 33 mil. Esse é o número de pessoas que morrem todos os anos aqui no Brasil diretamente por causa das infecções que os nossos antibióticos simplesmente não conseguem mais tratar. A resistência a essas bactérias é algo que nós temos que entender. É uma crise de saúde pública acontecendo em câmera lenta. Isso mesmo, é um inimigo que tem nome e sobrenome e se chama resistência antimicrobiana ou resistência bacteriana. E também conhecido por uma sigla bem conhecida, que é o RAM, que é o RAM. Isso em português, é claro. Basicamente, essa tal de resistência antimicrobiana é quando as bactérias evoluem e, por incrível que pareça, aprendem a sobreviver aos nossos medicamentos que, claro, nós criamos para acabar com essas bactérias. Então, elas se tornam resistentes. Isso transforma o que era uma infecção comum em uma ameaça de vida ou morte. E você sabe que isso acontece todos os dias nos nossos hospitais. Não é à toa que muita gente chama essa ameaça de pandemia silenciosa. Mas o mundo não ficou de braços cruzados, não. Longe disso. Para enfrentar essa ameaça, foi criado uma ferramenta que é ao mesmo tempo simples, mas muito, muito poderosa. Vamos entender como ela foi pensada para nos proteger dessa ameaça. Essa estratégia não surgiu do nada, foi um processo. Em 2015, a Organização Mundial de Saúde lançou um plano global para combater essa ameaça. Aí, em 2017, eles criaram uma peça-chave desse plano, a engrenagem que faltava, a classificação AWARE, AWI, né, que muitos chamam aí mais convencional. E finalmente, em 2022, presta atenção, o Brasil adotou oficialmente esse sistema. Aí eu te pergunto, você conhece o AWAR? Então, e se aliou a esse esforço mundial para combater essa ameaça. Então, desde 2022, todos os antibióticos têm essa classificação. Como você pode ver na própria lista da Rename, se você não prestou atenção, lá na parte de antibióticos tem toda uma classificação para cada antibiótico. A genialidade do sistema AWARE está na simplicidade, e eu vou te mostrar isso. Pensa num semáforo para antibiótico. Vamos fazer essa analogia aí. Tem a categoria acesso, que em inglês começa com A, que é o Access. É o sinal verde. São os medicamentos antibióticos seguros de primeira linha, aqueles que são utilizados ali no primeiro combate. E também tem a classificação de vigilância, com o W de watch, né? E é o sinal amarelo. Use com cuidado porque eles têm o risco maior de criar resistência. E aí vem a classificação mais importante, que é a reserva, que começa com R. É o sinal vermelho, é o stop, são as opções para o último recurso. Para quando nada mais funciona, a gente utiliza esses poucos antibióticos que estão na classificação reservada. A intenção por trás disso tudo era muito clara. Vamos combinar. E muito nobre. A ideia era basicamente conservar todos os antibióticos, principalmente os mais importantes, garantir que eles continuem funcionando para quem realmente precisa, tanto hoje quanto no futuro. E isso sim é nobre e importante. É uma visão de longo prazo da saúde de todo o planeta. E é bem aqui que a nossa história dá uma virada, porque a política foi implementada. A intenção era ótima, mas os dados contam uma história bem diferente. É um verdadeiro paradoxo, se a gente pensar. A pergunta é bem direta. Se o Brasil adotou o plano lá em 2022 e está até na lista da Renane, o que será que a realidade do consumo de antibiótico nos diz nos dias de hoje? A gente esperaria ver uma melhora, certo? Pois é. A primeira pista do que está acontecendo está aqui, ó. A OMS definiu uma meta muito clara. Pelo menos 60% de todos os antibióticos usados deveriam ser da categoria acesso, a do sinal verde, aquela que tem os antibióticos que causam menos resistência. Mas como a gente pode ver, a realidade no Brasil já estava bem abaixo disso, ali na casa dos 50%. Agora, a realidade é chocante. É isso daqui, ó. Não só o Brasil não atingiu o que era lá em 2023 a meta, que hoje se estende, como a situação se inverteu. Pior, a situação ficou pior.
Em 2020, o consumo de antibióticos mais arriscados, os de vigilância, aqueles que são do sinal amarelo, ultrapassou os que são utilizados, os mais seguros, aqueles de acesso, que teoricamente tinha que ser a grande maioria no primeiro momento, para infecções simples. E olha que detalhe, em 2020, o consumo de antibióticos mais arriscados, os de vigilância, os que são de sinal amarelo, ultrapassou os do sinal verde, os medicamentos antibióticos mais seguros, que deveriam ser usados para doenças que são as mais comuns, como a pneumonia da comunidade, faringite, otite. Então, ultrapassou. Teoricamente, gente, esses de vigilância, o sinal amarelo, eles têm que ser uma menor quantidade, porque os de maior seriam o sinal verde, porque isso preservaria os de sinal amarelo e também os de reserva, que são a última linha de defesa contra a bactéria. A gente estava indo na contramão, e para completar o cenário, não é só a proporção que estava errada. O consumo total de antibiótico no Brasil continua crescendo, cerca de 3% todo ano. Eu acho que é mais, mas os dados trazem isso. Ou seja, não só estamos usando os antibióticos errados, como estamos usando cada vez mais antibióticos. Então a pergunta de US$ 1 milhão é: por quê? Porque uma política que é elogiada no mundo todo parece não estar funcionando aqui no Brasil. É por isso que nós vamos mergulhar nas barreiras que estão nesse caminho, que são os impedimentos que eu vou te mostrar nesse vídeo. Então fica até o final para você entender. A resposta não é uma coisa só, mas como uma teia de problemas como é no Brasil, né? A falta de dados essenciais, programas que só chegam em alguns lugares, falta de treinamento, poucas ferramentas para ajudar os médicos e, claro, um sistema de saúde bem fragmentado. E esse aqui talvez seja o maior problema. Os dados de consumo que a gente tem vêm na maioria do setor privado. O SUS, que atende a maior parte da população, é praticamente uma caixa preta. Sem saber o que acontece lá, quem define as políticas públicas está praticamente às cegas. A implementação também é super desigual. Os melhores programas de controle de antibióticos que tem, nós temos aí o tal de Stewardship, né, que é o de administração de antimicrobiano, eles se concentram nos hospitais privados e, pior, nas regiões sul e sudeste. Enquanto isso, a educação dos pacientes sobre o uso correto desses antibióticos, essa é quase nula no país inteiro. Não tem educação para o paciente, não tem educação para os profissionais. Agora vamos fazer uma conexão mais importante. Essas falhas na política, essa falta de dado, isso não só números num gráfico, elas têm um custo humano, um custo real e muitas vezes devastador. E é essa a conexão crucial. Estudos mostram, e eu, como servidor farmacêutico do SUS, eu posso comprovar isso, que as pessoas que usam mais os antibióticos, isso por conta da prescrição, antibióticos de vigilância, aqueles de um sinal amarelo, que tem que ficar mais reservado, as pessoas que usam mais esses antibióticos têm uma chance, aqui no Brasil, 2 vezes maior de pegar uma infecção por uma superbactéria, o dobro de risco. O resultado disso é assustador. Olha só a resistência de uma bactéria hospitalar bem perigosa, talvez você não conheça, o Acinetobacter baumannii. Aos nossos antibióticos mais fortes, essa bactéria já é super resistente. Isso é muito acima da média mundial, que já é altíssima, 69%. Resumindo, o impacto clínico é esse. Taxas de resistência nas alturas, que levam tratamentos mais longos, mais caros, com resultados piores e, tragicamente, com mais mortes. Mas essa análise não pode terminar só no problema. Você entende isso? O que dá para fazer? Essa é a pergunta que não quer calar. O que nós podemos fazer? Felizmente, as fontes que a gente analisou apontam para um caminho claro. Vamos ver como o Brasil pode virar esse jogo perigoso? O plano de recuperação tem 4 pilares. Vamos lá. O primeiro é unificar os dados do SUS e do setor privado, para a gente finalmente enxergar o fato completo e traçar políticas. Segundo, levar os programas de controle de antimicrobiano, educando profissionais e pacientes. E o terceiro, garantir dinheiro de verdade para que o novo plano de ação saia do papel, não fique só em políticas. E quarto, por fim, adotar uma abordagem de saúde única, porque esse problema vai muito além dos hospitais. E aqui a gente não está falando de ideias abstratas. Existem ferramentas concretas para fazer isso acontecer. Por exemplo, o guia de antibióticos da própria OMS, sistema de computador que ajuda os médicos a prescrever melhor e, claro, treinar toda a equipe de saúde, não só os médicos, mas também os enfermeiros, os farmacêuticos. Essa ideia de saúde única é fundamental. A luta contra as superbactérias não acontece só dentro do hospital, como já foi dito. Ela precisa incluir o monitoramento de antibióticos. A gente já tem o controle pela Anvisa, mas tem que focar no monitoramento de antibióticos na agropecuária, o uso de antibióticos em animais, o impacto disso no meio ambiente
e na nossa água e no nosso solo, pode gerar resistência maiores ainda. É um problema totalmente interligado e tudo isso leva à questão final. A estratégia, ela existe, as ferramentas estão aí. O Brasil sabe o que precisa ser feito. A grande dúvida fica, e aí fica no ar. O país vai conseguir transformar essa política que é ótima no papel em prática de verdade em todos os campos antes que o tempo se esgote? E principalmente que os nossos medicamentos que já estão acabando e os mais importantes. Se você gostou e ficou preocupado com essa realidade, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber notificações de aulas que são um verdadeiro alerta. E até a próxima aula. Mas comente aqui, fale comigo que eu te respondo como que você entende esse processo de superbactérias. Você acha que é só algo abstrato ou isso realmente é uma realidade? Porque tem gente que não se atentou ainda nesse problema. Te vejo na próxima aula.